Meus amados irmãos, com muita alegria estamos de volta aqui com o nosso canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. E estamos aqui no terceiro trimestre de 2020, estudando as lições que trazem como tema central os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Louvamos a Deus pela sua vida, que tem acompanhado as nossas aulas aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal e Foco. E convidamos a você que ainda não é inscrito e que quer que esta palavra alcance muitas vidas, nessa época em que tantas pessoas estão precisando de restauração, seja no aspecto material, espiritual, nas diversas áreas que compõem o ser humano. Então, faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário. Ajude-nos a levar esta palavra ao maior número de pessoas e abençoá-las em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Estamos então com mais uma edição deste quadro aqui que trata sobre a lição da Escola Bíblica Dominical de Adultos no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Fique conosco. Já estaremos voltando com o resumo desta lição tão gloriosa que trará, sem dúvida alguma, muita edificação para cada um de nós. Sendo assim, meus amados irmãos, chegamos à lição de número 2, que vai tratar sobre o despertamento espiritual, um milagre. Essa lição tem o objetivo exatamente de trazer essa visão de que tudo o que vem acontecendo para despertar o homem, para que este se volte para Deus, nasce no próprio Deus. O texto áureo desta lição se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próximo ou mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Meus amados irmãos, o tema da nossa lição de hoje: despertamento espiritual, um milagre. Que tema sensacional, né? Sabemos que, como vamos ver no dia de hoje, que este despertamento, este reavivamento, essa restauração emana do próprio Deus. Vamos ver, claro, que existem cooperações, que existem canais pelas quais a vontade de Deus se realiza na terra, mas a origem, a fonte sempre é o próprio Deus, a sua soberania, a sua grandeza, a sua onipotência. Nós vimos na lição de número 1, ministrada pelo nosso professor Diego Souza, que Daniel orou por um despertamento. Agora, na lição de número 2, nós já vamos perceber que Deus começou a mover pessoas, circunstâncias, para que aquilo que ele já queria, aquilo pelo qual Daniel orou e outros profetas oraram, como nós vamos ver no dia de hoje, começasse a acontecer na terra. Nós sabemos que as lições desse trimestre, meus amados irmãos, e talvez você que não é tão familiarizado com as Escrituras, está dentro de um contexto histórico, bíblico, que foi um quadro muito triste na história do povo hebreu, na história de Israel. Esse momento histórico foi denominado em toda a literatura como o cativeiro babilônico, que durou aproximadamente 70 anos. Ou seja, o período em que Israel foi deportado, saiu da sua terra, foi levado em cativeiro para a Babilônia e ali passaria 70 anos. A cronologia deste período do cativeiro varia. A gente sabe que todo o estudo cronológico são datas aproximadas. Uma das datas aproximadas é de 586 a 516 a.C., o período deste cativeiro. Este cativeiro se deu porque, como vocês sabem, houve grandes impérios mundiais. E os últimos 4 impérios mundiais, que foi o Império Babilônico, depois Ciro destitui o Império Babilônico e vem o advento do Império Medo-Persa, com a Pérsia como a principal protagonista deste império. Em seguida, o Império Grego. E, por último, o Império Romano, que foi exatamente no período em que Jesus Cristo nasceu. Esse Império Babilônico exatamente foi o Nabucodonosor, aproximadamente 580, 586, algumas datas variadas, nós vamos utilizar essa data, que, de acordo com a profecia de Jeremias, em Jeremias capítulo 29, versículo 10, trouxe ou levou os cativos. Foram 3 levas e houve certas diferenças entre as pessoas. Alguns cativos pobres, doentes, miseráveis, ficaram em Jerusalém.
né? E outros cativos foram levados, a nobreza foi levada, alguns foram mortos, claro, e outros foram levados para servir junto com o Império Babilônico, e ainda outros foram distribuídos em várias outras cidades e estados e países governados pelo Império Babilônico. Então houve essa deportação, houve essa distribuição dos judeus em várias partes espalhadas pelo Império Babilônico. Isso, meus amados irmãos, claro, levou os judeus a perder muito a sua identidade enquanto nação, e nós vamos ver isso que a posteriori Deus vai fazer a sua grande restauração com este povo. Sendo assim, meus amados irmãos, esse Império Babilônico, que durou durante muitos anos, décadas, mas cai pela mão de uma coalizão de dois outros grandes países, duas grandes regiões, que foram os medos e os persas. Ou seja, houve essa coalizão e os medos e persas invadiram, conquistaram vários territórios, inclusive derrubaram o Império Babilônico. A partir daí é que aparece esse personagem que nós vamos falar sobre ele hoje, Ciro o Grande, que foi, sem dúvida alguma, um dos grandes imperadores e o fundador do Império Persa. Para nós nos contextualizarmos, a Pérsia, hoje, o atual Irã, e a Babilônia, o atual Iraque. Então, todos os acontecimentos acontecem naquela região geográfica. Muito bem, enquanto que os inimigos se projetavam e cresciam, Israel, em decorrência da sua desobediência ao Senhor, né, começou então a viver esses 70 anos denominados como o cativeiro babilônico. Agora, meus amados irmãos, é interessante que Deus nunca silencia. Hebreus 1:1 diz que Deus fala de várias formas e muitas vezes Deus falou e sempre fala. E tanto antes do cativeiro, através do ministério do profeta Isaías, como também no período que antecedia o cativeiro e ainda durante o cativeiro, Deus levantou alguns profetas para exortar o povo, denunciar o pecado e anunciar que Deus haveria de disciplinar o seu povo em decorrência da sua desobediência. Entre esses dois profetas anterior ao cativeiro e que viveram no período do cativeiro, nós poderíamos destacar Daniel, que foi um profeta palaciano que viveu no palácio de Nabucodonosor, e também dois outros profetas, a saber, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. E esses profetas, meus amados irmãos, a restauração de Deus fazia parte do projeto da sua disciplina. Deus disciplinou o seu povo, Deus levantou Nabucodonosor para levá-los de forma cativa para a Babilônia, espalhá-los por vários territórios naquele império do domínio babilônico, mas o mesmo Deus que falou quem levaria, que falou o tempo que duraria o cativeiro, Deus também prometeu restaurar a sua nação. Porque é assim, Deus, ele quando disciplina, é com o desejo de educar, a disciplina enquanto fator pedagógico, educativo de Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, Deus começou a revelar para os seus profetas, e esses profetas ao povo, que viria o castigo, viria a disciplina, mas que haveria restauração. E como Deus fala de várias maneiras, como está escrito em Hebreus 1:1, Deus mostrou para Jeremias e para Ezequiel, de forma alegórica, como aconteceria essa restauração. Por exemplo, em Jeremias capítulo 18, tem aquele célebre episódio que Jeremias fala que foi convidado pelo Senhor a descer à casa do oleiro. E lá, vocês conhecem a história, o vaso que se fazia na mão do oleiro quebrou, e o oleiro refez aquele vaso. E o Senhor falou, olha, Jeremias, assim como Israel, que está quebrado agora, na mão, ou seja, por mão de Nabucodonosor, mas por minha vontade, eu também irei refazer a Israel. Eu vou reconstruir Israel. Então havia por Deus uma promessa de que Israel seria reconstruído, e Deus mostrou através do profeta por meio desta alegoria, por meio desta visão que ele tinha quando desceu à casa do oleiro. Outro profeta para quem Deus se revelou de uma forma muito interessante, através de uma visão, mostrando o processo de restauração de Israel, tanto restauração física enquanto nação, política, né, quanto também a restauração espiritual, foi Ezequiel. Sei que todos vocês já ouviram em algum momento aquele texto de Ezequiel, capítulo 37,
que é o texto conhecido como a visão do vale de ossos secos. Ou seja, Deus mostra para Ezequiel como estava a situação do povo durante aquele período do cativeiro. Estavam como ossos sequíssimos. Mas lá vocês percebem que Deus exorta o profeta a profetizar, e a Bíblia diz que há uma restauração física, e por fim também Deus manda com que Ezequiel profetize o Espírito para que entrasse naqueles homens que foram restaurados e levantados, e houvesse também uma restauração espiritual. Percebam, o mesmo Deus que mostrou o juízo e que revelou e ordenou que os profetas denunciassem, mostrassem a disciplina, também exortou que esses profetas mostrassem que este Deus haveria também de restaurar toda aquela nação. Deus começou agora então a mover os corações, as leis, para que a vontade dele, depois daqueles 70 anos, como o próprio Daniel, na lição número 1 nós vimos, começou a entender o que o tempo já estava se passando, ele passou a clamar ao Senhor, e Deus começou então a fazer uma obra. Sendo assim, todo esse movimento na história, todas essas disposições humanas em resposta ao agir de Deus, essa postura de um rei pagão que foi Ciro, a postura, a disposição de Esdras e Neemias também, que abandonaram o seu status e vieram a Jerusalém, bem como também o avivamento que Deus trouxe, o despertamento que Deus trouxe, de acordo com Esdras capítulo 2, versículo 64, a quase 50 mil pessoas que atentaram para o que Ciro estava, para o decreto de Ciro, para quem quisesse voltar, estivesse liberado. Eles então foram tocados pelo Senhor para voltar para Jerusalém. Tudo isso enfatiza, meus amados irmãos, algo dessa magnitude que vai e alcança grandes líderes políticos, que desperta grandes personagens bíblicos, homens e mulheres que tinham seus afazeres, mas que foram despertados pela necessidade urgente que estava sendo posta diante deles. Tudo isso mostra o que o nosso primeiro tópico tem falado. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Esse é o conceito desse primeiro tópico. Ou seja, o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. É interessante, meus amados irmãos, como há essa cooperação. Deus é todo-poderoso, mas ele decidiu trabalhar aqui na terra em cooperação com o ser humano. Portanto, que nós possamos então nos disponibilizar, ser despertados por Deus e colocar, assim como Ciro, um rei pagão, assim como Daniel, assim como Ageu, assim como Zacarias, o próprio Ezequiel, Jeremias, assim como outros líderes como Zorobabel, Josué e tantos outros personagens que fazem parte desse contexto, se disponibilizaram ou colocaram seus talentos, como diz uma canção, meus dons e talentos são para te servir, Senhor. E cada um, sendo usado do modo dos dons que o Senhor os tinha dado, começou a agir em frentes diferenciadas para que houvesse uma restauração material, física, nacional e também uma restauração espiritual de Israel. É o que nós veremos no próximo tópico, como Deus agiu na história, nos corações, em instrumentos diferenciados para que a vontade dele se estabelecesse e a sua palavra, que havia sido dita pela boca do profeta, se cumprisse, porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que fala, para a glória do seu eterno nome. Fique conosco, já estaremos voltando com o comentário do segundo tópico desta tão gloriosa lição, que nos fala sobre o despertamento espiritual, um milagre. Amém? Fica conosco, já estaremos voltando com o segundo tópico. Estamos então de volta agora para o nosso segundo tópico desta lição tão gloriosa, meus amados irmãos. Despertamento espiritual, um milagre. No primeiro tópico nós vimos que o despertamento espiritual emana do próprio Deus, a fonte. Existem canais, claro. Existem instrumentos, sem dúvida alguma, que trabalham em sinergia com Deus. Mas a fonte desse despertamento é o próprio Deus. E aqui chegamos então ao nosso segundo tópico, que tem como título as finalidades do despertamento espiritual. Quais foram essas duas finalidades? Por que Deus despertou tantas pessoas? Um imperador pagão que não conhecia Deus, Ciro, o fundador do Império Persa, que dominava o mundo naquela ocasião. Deus levantou profetas em situações distintas,
em contextos diferenciados, apesar de estarem ali numa região geográfica próxima. Deus levantou, como já falamos, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois teremos uma lição falando sobre Ageu e Zacarias. Também Deus levantou uma autoridade política chamada Zorobabel. Vamos ver que Deus também despertou Josué, o sumo sacerdote. Depois vem Esdras e Neemias, todo o restante do povo. Meus irmãos, não era um despertamento individual, era um agir de Deus na história. Deus estava agindo de forma coletiva, trazendo um despertamento não localizado, mas um despertamento geral para que a sua vontade se estabelecesse. As finalidades do despertamento. Por que houve esse despertamento em específico? É claro, meus amados irmãos, que todo despertamento, os históricos, na história bíblica, os das histórias contemporâneas. Nós sabemos, por exemplo, que houve muitos despertamentos, muitos avivamentos na história da igreja, que trouxe profundas implicações na história dela e no destino, na postura dela enquanto igreja. Cada despertamento tem uma finalidade, tem um objetivo. Mas por que esse despertamento que Deus realizou em Israel? Quais foram essas finalidades? Primeiro, despertamento espiritual serviu para a restauração nacional de Israel. Também, a outra finalidade desse despertamento seria, em especial, a restauração espiritual de Israel. Vamos então para esses dois tipos, ou para essas duas finalidades do despertamento espiritual. Primeiro, o despertamento espiritual nos tempos de Ciro, Esdras e Neemias e de todos os outros que nós já falamos aqui, tinha este objetivo, a restauração nacional de Israel. Meus amados irmãos, toda guerra, todo conflito causa perdas irreparáveis para aquele que é dominado. E não foi diferente com Israel. Israel foi dominado e teve perdas de várias ordens. Ordem emocional, territorial, nacional, espiritual. Ou seja, o período de cativeiro houve perdas expressivas para o povo de Deus. Um grande comentarista, no livro que comenta Esdras e Neemias, da editora Cultura Cristã, ele diz que, como inquilinos inadimplentes, os judeus foram expulsos de sua terra por Deus, seu justo proprietário. Sendo assim, essas perdas foram diversas. Por exemplo, quem não conhece o Salmo 137? O salmo que expressa o lamento do povo levado cativo, estava na Babilônia e que não tinham mais esperança para poder sequer expressar e celebrar a Deus. Veja o que diz o Salmo 137, os versículos 1 a 3. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. E aí eles respondem: como entoaremos o cântico do Senhor, estando em terras estrangeiras? Percebe, meus amados irmãos? Este era o quadro emocional dos judeus naquela ocasião. Os que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Esse é o quadro emocional retratado no Salmo 137. Mas, meus amados irmãos, como eu já disse, Deus, ele estabeleceu um período. Vocês vão ser cativos. A desobediência, a rebeldia. O próprio profeta Jeremias, que profetizou alertando que o cativeiro viria, foi preso, porque a nação de Israel rejeitava os verdadeiros profetas. Jeremias não era assim. Ele profetizou que viria o cativeiro, que o povo seria aprisionado, mas que havia um período para que Deus tratasse com o seu povo lá na Babilônia. Ou seja, ele profetizou quem levaria o povo cativo, ele profetizou o tempo que haveria de ser o cativeiro e até quem faria isso. Mas também profetizou que Deus haveria de repatriar o seu povo. Vejam, por exemplo, o que está em Jeremias, capítulo 29, os versículos 10 a 14. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos, percebam que Deus foi categórico, na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Percebam? Isso fala de repatriamento, ou seja, restauração nacional, territorial de Israel. Aí Deus fala, olha que palavra linda, nós conhecemos muito esse texto.
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vocês percebem, meus amados irmãos, que a palavra é categórica. Foi Deus quem estava disciplinando o seu povo. Usou sim pessoas humanas, usou imperadores e até permitiu que esses pisassem os seus filhos, mas Deus falou, eu os lancei daqui e os trarei de volta. Que coisa gloriosa, né? No meio da palavra de juízo, como Deus é glorioso. No meio da palavra de juízo, Deus diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Irmãos, certamente o pensamento de Deus sempre é bom em nosso favor. Lamentavelmente, nós que procuramos os nossos caminhos, nós que viramos as costas contra os pensamentos de Deus. Quem sabe você que me ouve agora, meu querido professor, professora, ou talvez você que, por providência divina, parou para ouvir esta palavra, Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Agora, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, muitas vezes são contrários aos pensamentos de Deus e aos caminhos de Deus. Daí vem toda a disciplina, daí vem todo o castigo que Deus impõe sobre nós para que nós possamos regressar a Ele como filhos que somos do Senhor. Se somos filhos, logo precisaremos então de ser disciplinados. Pois então, meus amados irmãos, começa a partir deste momento essa restauração. Deus havia falado, eu vou restaurá-los. E quando acontece isso? Exatamente com a ascensão do Império Medo-Persa, tá certo? E aí, o decreto de Ciro, que nós vamos ver em Esdras primeiro, faz com que o povo agora, imagine, irmãos, é muito glorioso isso. É lá em Ezequiel capítulo 37, diz que quando o profeta viu aquele vale de ossos secos, e diz a Bíblia que quando ele começa a profetizar, ele ouve um reboliço, um ruído muito forte. E alguns expositores dizem que esse ruído representa o brado de vitória dos judeus que estavam lá na Babilônia, que agora quando Ciro passa a ser o imperador de um novo império e decreta a repatriação, que eles estavam livres para voltar à sua terra, houve um brado que ecoou e retumbou em todos os territórios onde eles estavam. Então aquele ruído ali representava o brado de alegria dos judeus com o édito, com o decreto de Ciro por ocasião do desejo que ele tinha que os hebreus voltassem à sua terra. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, em uma das suas obras que comenta o livro de Neemias, ele diz que essa repatriação aconteceu sob a liderança de 3 grandes personagens. Primeiro, Zorobabel, que foi para reconstruir o templo, né? Por isso que o segundo templo, o primeiro templo chamado Templo de Salomão e o segundo templo chamado Templo de Zorobabel, que foi quem trabalhou nessa reconstrução. Na segunda volta foi sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. Nós sabemos que Esdras era escriba, versado na lei, e se preocupou em instruir a lei, instruir o povo com a lei de Deus. E também, na terceira ocasião, na terceira volta, sob a liderança de Neemias, nessa ocasião, para a reconstrução dos muros que ainda estavam derribados lá em Jerusalém. Interessante que em Esdras 1:1, que está no nosso texto, diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro. E aí nós vamos ver a lei que Ciro cria para abençoar o povo de Deus. Interessante que essa restauração nacional, que era a vontade de Deus, nós já citamos alguns textos que Deus havia dizendo que iria repatriar o seu povo, ou seja, esse despertamento que Deus dá a Ciro faz com que Ciro, ele transforme a vontade de Deus em um decreto imperial. Oh, que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Ciro, um rei pagão, um rei que não conhecia verdadeiramente a Deus, mas um rei que foi tocado pelo Senhor. E ele transformou, então, a vontade de Deus em um decreto imperial.
Que bom seria, meus amados irmãos, se os nossos legisladores, os nossos deputados, os nossos senadores, enfim, toda essa turma de pessoas eleitas democraticamente, se pudessem alinhar os desígnios de Deus às leis que eles estabelecem. Lamentavelmente, o que nós vimos é leis favoráveis ao aborto, leis favoráveis à união homoafetiva, ou seja, tudo que é desfavorável à vontade de Deus, esses homens querem transformar em lei. Ciro fez exatamente o papel inverso. O que era favorável, o que era projeto de Deus, Ciro transformou em lei. É interessante o que diz o pastor Eurico Bergstein, comentando esse texto. Ele diz assim: Ciro foi despertado por Deus, o qual Deus incutiu a sua vontade no espírito dele, de Ciro. Espírito este dominado pelas tradições e pela idolatria. Mas Deus incutiu a vontade dele no coração de Ciro, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativo ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos. Deus já havia dito que levantaria um homem, um personagem por nome de Ciro, 180 anos, quase 2 séculos antes mesmo de Ciro existir. Veja, por exemplo, o que diz em Isaías, capítulo 44, os versículos 24 e o versículo 28. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Assim diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Percebam, meus amados irmãos, que o Senhor fala que Ciro iria ser o seu pastor, iria cuidar. Alguns chegam a comparar Ciro com Moisés, e essa restauração como um segundo êxodo. Perceba, meus amados irmãos, quase 2 séculos antes, através do ministério do profeta Isaías, Deus fala que iria levantar um ungido. Ciro, mesmo sendo pagão, mas estava alinhado com o propósito de Deus. Então, primeiro, finalidade de todo esse processo de despertamento, a restauração material, física, territorial, nacional de Israel. A segunda finalidade apresentada pelo pastor Eurico Bergstein para todo esse processo de despertamento de tantos personagens foi para que houvesse também uma restauração espiritual. É interessante, meus amados irmãos, que Deus havia falado já que haveria tanto restauração física como também restauração espiritual para o seu povo. Evoco novamente o texto de Ezequiel capítulo 37, quando Deus fala em Ezequiel, falando com o profeta, que ele haveria de fazer com que os ossos, veja por exemplo, Ezequiel capítulo 37 e versículo de número 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Lembram? Esse ruído aí aponta para o brado de júbilo dos judeus que estavam no cativeiro. Ao ouvir o decreto de Ciro, eles jubilaram. Esse ruído aí, alguns expositores chegam a apresentar como sendo esse brado de júbilo. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Tá certo? Percebam o processo de restauração. Primeiro físico, aí nós vamos ver o profeta profetizando que venham as carnes, que venham os tendões, que venham toda a parte estrutural e física do corpo daquele que até então eram ossos sequíssimos. E aí eles começam osso com osso, depois a estrutura muscular, carne, a pele, e fica ali aquele exército que não é mais agora um vale de ossos, mas um exército de homens, mas sem vida. E alguns estudiosos apontam que essa restauração física, ossos com ossos, que é o repatriamento, organização política, restauração por meio dos políticos que Deus levantou, reis e governadores, isso trata de toda essa restauração física. Mas, veja o que diz ainda o versículo de número 8. Versículo 9. E disse-me ele, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Percebam que houve, em primeiro lugar, aqui, nesse contexto, uma repatriação, uma restauração política, governamental,
e agora Deus estava também simultaneamente, não é uma coisa que acontece distante uma coisa da outra, mas simultaneamente o Espírito vem agora para trazer um renovo espiritual para o seu povo. Além do decreto que permitia a repatriação dos judeus, o desejo do Senhor e a oração do povo era por uma restauração espiritual. Aí eu coloquei a bênção material, que era a repatriação, pouco aproveitaria se não houvesse um reavivamento espiritual para Israel. Veja, por exemplo, eu vou ler na NVI o texto do Salmo 126, os versículos 1 a 4. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Veja só, até agora ele está dizendo que a restauração, a repatriação, os povos ao ver essa repatriação começaram a cantar, a vibrar que realmente Deus havia feito algo extraordinário pelo seu povo e eles retumbavam, afirmando que realmente Deus havia feito essa obra. Mas olha o que diz o versículo 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ou seja, percebam, eles estavam restaurados, mas agora clamavam por outra restauração, ou seja, uma dupla restauração. Eu sei que alguns expositores aqui, eles veem esse texto como se os judeus estivessem dizendo assim: Senhor, que não apenas nós sejamos repatriados, mas que todo o teu povo seja e volte, saia do exílio e volte para Jerusalém. Mas alguns outros expositores alegam que esse texto fala de uma dupla restauração, ou seja, uma restauração material, mas também e sobretudo uma restauração espiritual. Para podermos gerir bem as bênçãos materiais, precisamos de um renovo espiritual. Caso contrário, a bênção pode nos afastar do abençoador. Ou seja, se Deus repatriasse seu povo, se Deus restaurasse a sorte dos judeus como o fez, trazendo-os de volta a Jerusalém, mas se eles não tivessem um despertamento e um avivamento espiritual, poderiam incorrer nos mesmos erros que os levaram ao cativeiro e voltar novamente à disciplina de Deus. Porque isso seja uma realidade em nossas vidas e que possamos viver essa dupla restauração em nome de Jesus. Sendo assim, não saia daí. Estaremos já de volta para o estudo do nosso terceiro tópico desta lição, que fala sobre despertamento espiritual, um milagre. Com isso, meus amados irmãos, estamos agora de volta para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição, onde estamos estudando sobre o despertamento espiritual, um milagre. Chegamos então ao nosso terceiro tópico. O despertamento espiritual torna os homens obedientes à palavra. Perceba, meus amados irmãos, que há essa realidade. Quando Deus desperta um homem, incute nele a sua vontade, este homem fica mais flexível, mais sensível ao desejo, aos desígnios, à vontade de Deus, ao contrário de um homem que não está despertado, que age pelo seu próprio caminho. Portanto, nós temos o primeiro subtópico que diz: o culto que foi estabelecido, ou restabelecido, foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. É interessante, meus amados irmãos, que eles seguiram o modelo bíblico, o modelo que estava prescrito, preconizado na Bíblia Sagrada. É interessante que eles seguiram o padrão do culto, da organização apresentada por Davi, por Salomão em especial, por ocasião da construção do templo, como também seguiram as orientações da lei prescrita por Moisés em todo o processo levítico na adoração. É importante, meus amados irmãos, que nós não devemos pensar que avivamento ou despertamento só se dará se nós construirmos novas formas, novos mecanismos. Tem muitas pessoas que acham que para renovar ou para despertar alguma coisa, para trazer um avivamento, é preciso construir mecanismo diferenciado para atrair pessoas, fazer com que as suas igrejas se tornem grandes palcos, enfim. Meus amados irmãos, a Bíblia já demonstra tudo que é necessário para que verdadeiramente aconteça um despertamento. É claro que Deus traz ideias, é claro que Deus traz direcionamento, é claro que Deus traz assim projetos novos, sem dúvida alguma, mas essas inovações não podem ferir a santidade da palavra do Senhor.
Vocês vão perceber, nós veremos nas próximas lições, que Esdras e Neemias, que se encarregaram desse dever de trazer o povo de volta à lei, eles se preocuparam em fazer tudo de acordo com aquilo que a lei já estabelecia. Interessante, meus amados irmãos, que, por exemplo, em Neemias capítulo 8, Neemias, que se preocupou sim com a restauração dos muros, mas ele traz também Esdras para que Esdras pudesse então ensinar a lei ao povo. Perceba, irmãos, que coisa interessante. Agora há pouco nós vimos que Jeremias orou, Abacuque orou, nós vimos também a oração do profeta Daniel. Muitos profetas oraram. E agora nós vemos a preocupação de Neemias e de Esdras com a lei. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nenhuma inovação em avivamento, em despertamento, se não passar por esses dois fundamentos indispensáveis, que é a oração e a palavra do Senhor. Não adianta. Não adianta pintar a igreja como alguns já fazem de preto, púlpito já não é mais púlpito, agora é uma grande plataforma. Estão criando tantas coisas. Ora, se tudo isso não passar pelo crivo da oração e pelo crivo da palavra, nós vamos ver daqui a pouco o pastor Eurico Bergstein vai citar, eu vou citar uma frase dele, que vai comparar ao que se parece esse tipo de avivamento. Em Neemias capítulo 8, nós vamos ver, meus amados irmãos, a preocupação de Esdras em fazer com que o povo entendesse a lei. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que nesse capítulo os 3 pontos da pregação expositiva são vistos. Ou seja, a leitura, a explicação e a aplicação. E nele nós encontramos a posição do crente despertado em relação à palavra. Percebam, por exemplo, qual é a atitude do crente despertado por Deus em relação à sua palavra. Isso baseado em Neemias capítulo 8. Por exemplo, do capítulo 8, versículos 11 ao 6, o crente despertado lê a palavra. Letra B, do capítulo 8, versículos 7 e 9, o crente despertado explica a palavra. Letra C, o crente despertado se alegra na palavra, se regozija na palavra, Neemias 8, 9 a 12. E letra D, o crente despertado obedece à palavra. Percebem como a relação de um crente despertado por Deus, avivado por Deus, se intensifica em relação à palavra. Ele passa a ser um crente que lê a palavra, ele passa a ser um crente que de alguma maneira vai expor a palavra, não precisa ser um grande expositor bíblico, pregar, não, mas ele vai ter, a palavra passará a estar com mais frequência na sua boca. Então ele explica a palavra, ele se alegra na palavra. O seu prazer, como disse o salmista no Salmo 1, está na lei do Senhor. Ele se alegra ao ler, ao ouvir a palavra de Deus. Mas, sobretudo, ele também se inclina a obedecer a palavra. Tá certo? Então, esta é a relação de um crente despertado com a palavra do Senhor. Portanto, o perfil daquilo que Neemias e Esdras introduziram após o período do cativeiro no culto dos judeus repatriados estava de acordo com o que prescrevia a palavra do Senhor. Tá certo? Muito bem. Outro ponto importante, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra do Senhor. Nós já lemos, na última reflexão, que o crente despertado obedece à palavra. Isso corrobora com esse pensamento do segundo subtópico. Tudo que foi feito na época de Neemias, como já disse, foi feito de acordo com a palavra do Senhor. Sendo assim, meus amados irmãos, se nós não seguirmos esses padrões bíblicos para o despertamento, tudo o que nós inventarmos não passará de invencionices humanas. Tá certo? Esses 2 princípios, nós já vimos, os profetas orando, os escribas expondo, explicando a palavra, aplicando a palavra, o povo se convertendo à palavra. Isso é o perfil, o ambiente para um verdadeiro avivamento, um verdadeiro despertamento. Aí eu vou trazer a palavra do pastor Eurico Bergstein, que diz isso na próxima lição, na lição número 3, que será ministrada pelo professor Diego Souza. Ele traz algumas coisas muito interessantes que eu fiz questão de trazer para todos nós aqui nesse primeiro momento. Em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas.
estes avivalistas ou especialistas sabem com várias técnicas como fazer o povo rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, etc. Sabem até imitar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Porém, veja o que diz o pastor Eurico Bergstein, são, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor relevância. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, ou seja, um movimento com oração, com leitura de Bíblia, com aplicação da palavra, com obediência à palavra, não pode prosperar. E veja com que ele compara. É como uma tartaruga deitada de costas, movimentando os pés, mas fica no mesmo lugar. Ou seja, tem até um movimento, mas não há mudança, não há progresso. Portanto, meus amados irmãos, qualquer despertamento espiritual precisa passar por essas duas necessidades. Ou seja, a oração, a leitura da Bíblia, a obediência à palavra e assim, sem dúvida alguma, esse movimento. O pastor Eurico Bergstein, no seu comentário, vai dizer que o avivamento nasce na oração e precisa prosperar também em oração. Tá certo? Então que Deus nos ajude a viver um verdadeiro despertamento espiritual, um verdadeiro avivamento espiritual e não apenas emocionalismo, espetáculos que não gerem mudança, não produzem verdadeiramente conversões na vida daqueles que estão envolvidos nesse processo. Portanto, meus amados irmãos, o verdadeiro despertamento espiritual, ele é de acordo com a palavra e ele também faz com que as pessoas desejem ser fiéis à palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós chegamos ao fim de mais um estudo de uma lição, desta segunda lição do terceiro trimestre de 2020, né? Eu espero que você esteja sendo abençoado por Deus. E a minha oração, o meu desejo, é que aquilo que aconteceu no contexto de Esdras e Neemias, essa restauração nacional, aconteça com o nosso país. Que Deus restaure os políticos, desperte os políticos, como despertou Zorobabel, como despertou Ciro. Que Deus desperte também, meus amados irmãos, as autoridades religiosas, como despertou a Josué, o sumo sacerdote, como despertou a Esdras, como despertou os outros sacerdotes, os levitas, e que Deus desperte toda a massa, e que nós possamos viver um momento de um novo agir de Deus, de um despertamento espiritual nacional, porque eu sei que Deus continua despertando pessoas, mas nós oramos para que haja um quebrantamento nacional, para que das autoridades políticas, eclesiásticas, até o povo, todos possam passar por um novo momento, onde o Espírito Santo possa incutir nele a sua vontade e assim nós possamos viver um novo tempo na presença do Senhor. Portanto, que Deus nos abençoe. Nós aqui trazemos a nossa cooperação nessa segunda lição, que traz como tema o despertamento espiritual, um milagre. Que Deus te abençoe e permaneça conosco. Nós traremos outras bênçãos aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. E sem dúvida alguma estará trazendo crescimento para a sua vida espiritual. Um forte abraço. E não esqueça, você que ainda não é assinante do nosso canal, faça isso agora e ative os sinos ou sino das notificações para que você possa ser informado pelo YouTube assim que um novo vídeo seja lançado na nossa plataforma. Que Deus abençoe a todos, permaneça conosco em outros momentos, forte abraço e até o próximo encontro, em nome de Jesus.